Bom dia, meu nome é Alessandro Cardim, sou bacharel em contabilidade e estou aqui na live da SIC das 10h30. Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 30 de novembro de 2020. E o assunto de hoje é sucessão familiar, o que é, sua importância e quando fazer. O nosso convidado é bacharel em contabilidade, profissional com mais de 20 anos de experiência em governança corporativa, consultoria e auditoria, atua em grandes empresas nacionais e estrangeiras, é coordenador do núcleo de consultoria empresarial da SIC. Alessandro Cardim, bom dia. Bom dia, primeiro eu quero agradecer à diretoria da SIC pela oportunidade e hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito relevante aqui para a região. Muito obrigado a todos que nos acompanham pela plataforma do Instagram e também pelo Facebook. E dizer que esse conteúdo, como os outros que a gente vem fazendo desde abril, nesse projeto live das 10h30 da SIC, vai ficar disponível no canal A SIC Cascavel no YouTube. Alessandro, para a gente começar e para que as pessoas que nos acompanham entendam de uma forma mais clara o que é a sucessão familiar e para que ela serve? Então, Jean, quando o empresário ele cria uma empresa, ele cria por tempo indeterminado. Ele não quer que a empresa termine com ele, né? A intenção é que a empresa perpetue por gerações. E a sucessão familiar é exatamente isso. É a troca de gerações para que a empresa se mantenha viva, com a mesma identidade, com a sustentabilidade e o histórico familiar. Muito bem. Uma outra coisa interessante, Alessandro, é que esse é um assunto, né, porque as empresas familiares, desde que se conhece empresa nessa constituição, né, que é um negócio, elas existem há muito tempo, porém esse assunto ele não está tão presente nas famílias, ele ainda segue como uma espécie de tabu, né? Por que isso acontece, Alessandro? Porque requer quebras de paradigmas, mudança de cultura organizacional, envolve a continuidade da empresa através da escolha de um parente, um sucessor, para seguir na liderança à frente da empresa. Mexe com assuntos familiares, muitas vezes delicados de se resolver, muitas vezes abre feridas cicatrizadas e geram conflitos familiares. Muito bem. Essa é a live das 10h30 da SIC. Convido quem nos acompanha, especificamente aqui na plataforma do Instagram. Se tiver alguma dúvida a respeito desse tema, por favor, escreva a pergunta aqui que eu passo para o Alessandro e ele responde. Alessandro, quais são os principais entraves, né, que dificultam e até inviabilizam a troca de comando nas empresas? Olha, tem bastante, tá? Mas entre os principais estão os conflitos familiares, a falta de competência, muitas vezes, de seus herdeiros, que não estão preparados para assumir, a falta de profissionalismo das empresas familiares, que muitas vezes estão muito informais, né? Então a gente fala de profissionalismo, fala de criação de processos, controle, gerenciamento de risco, né? Então seria nesse sentido, e muitas vezes também o desinteresse dos herdeiros pelo negócio da família, né? Então a falta de uma consultoria independente para auxiliar nesse processo de transição. Lidiane Cantelli, eu acho que ela mandou uma pergunta aqui para a gente. Lidiane Cantelli, obrigado. Ela está dizendo aqui o seguinte, e eu gostaria que você comentasse, Alessandro, que 90% das empresas não chegam nesse processo de sucessão à terceira geração, né? Por que isso ocorre? Como a gente mencionou na resposta anterior, muitas vezes há um desinteresse também pelo herdeiro para manter o negócio da família, né? Então, é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de cultura, o empresário tem que estar preparado também para a mudança na geração, às vezes o receio de que a geração que vai assumir não toque a empresa como ele tocou, então fazer uma gestão tão proativa, né, de tanto sucesso, com bastante case. Então, muitas vezes não há uma preparação também desses herdeiros, há muito conflito, muita briga entre família, ainda mais quando envolve um número grande de familiares com interesse também na forma de tocar um grupo, uma companhia, uma empresa. Então, são vários fatores, tá? A gente pode elencar,
Só que cada empresa ela é única. E pelo tamanho dela, pela fase que ela está, na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta, então cada um tem um tocante que possa agregar, possa dificultar nessa transição. Muito bem, essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje, segunda-feira, 30 de novembro de 2020. E o nosso convidado nasceu no Rio de Janeiro, tem 47 anos, está em Cascavel há 5 anos e é pai de 2 meninos, o Yuri e o Arthur. Ele trabalhou em grandes empresas nacionais e estrangeiras, é bacharel em contabilidade e é o atual coordenador do núcleo de consultoria empresarial da SIC, Lissandro Cardim, que fala com a gente sobre sucessão familiar, o que é e sua importância e também quando fazer. Nós recebemos aqui na semana passada, Lissandro, e essa foi a reunião que marcou o fechamento, né, do calendário de reuniões empresariais da SIC em 2020, que, como você sabe, os nossos espectadores também, um ano absolutamente conturbado, um ano difícil, extremamente atípico, um ano crítico nos mais diversos sentidos, né? E nós recebemos aqui o Jorge Nishimura, que é de uma família de empreendedores do interior de São Paulo, se não me engano, a cidade de Pompeia. Essa família é dona do grupo Jacto, um dos maiores do mundo na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. E ele contou aqui, nessa reunião, que nós tivemos transmissão pelos canais de mídias sociais da SIC, sobre como esse processo aconteceu na empresa da família dele. E aconteceram várias situações assim, bastante atípicas, podemos dizer assim, inclusive de uma reunião que foi realizada, o pai dele não gostava de fazer reuniões, na qual o irmão dele e ele, sem aviso prévio, foram simplesmente demitidos dos comandos, né, das diretorias principais da empresa. E ele disse uma coisa que me marcou muito, Lissandro. Ele disse que perdão e humildade são fundamentais para o sucesso dessa transição familiar nas empresas. Você que conhece esse assunto a fundo, Lissandro, o que realmente isso quer dizer? O sucesso depende do equilíbrio empresarial, a harmonia entre a empresa e a família. Não podemos trazer diferenças e desavenças para a mesa de negociação num plano de sucessão. Ele exaltou com muita propriedade e conhecimento de causa a palavra paz. Shalom, paz interior, paz familiar, paz empresarial. Só conseguimos esse equilíbrio com harmonia e humildade, perdoando e sendo perdoado por erros do passado. E ele diz também, né, Lissandro, você tocou nessa questão da palavra paz, e ele disse que paz é fundamental para a posteridade e para a prosperidade do negócio, né? E ele disse também ele colocou uma outra situação que é bastante interessante nesse universo, que nunca é cedo demais para começar a sucessão. Mas se você demorar, pode ser tarde demais, né? Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. Isso, a sucessão deve começar o quanto antes. Desde a fundação da empresa, deve começar hoje, pois imprevistos acontecem a qualquer momento. Nunca sabemos quando o destino pode nos pregar uma peça. E a empresa não pode esperar, não pode fechar. Pois muitas famílias, colaboradores, clientes, fornecedores, dependem dela. É uma cadeia, um ciclo, né? E para que isso seja feito com bastante ênfase, é importante 3 pilares, que ele comentou e eu concordo plenamente, que é a implementação da governança corporativa. E aí, quando a gente fala de governança corporativa, a gente tem que saber dosar conforme o tamanho da empresa, porque a gente não pode pegar, por exemplo, uma empresa familiar com 10, 12 pessoas e querer fazer uma governança tipo do Banco Itaú. Não faz sentido, né? Então, a gente tem que se adequar conforme o tamanho e a fase em que a empresa se encontra. Outro pilar, como a família comentou, e é muito importante, é a profissionalização da empresa. Por quê? Porque a empresa ela tem que deixar de sair da informalidade e criar controles, processos, gerenciamento de riscos, indicadores de performance, até para que apresente números e informações
para as tomadas de decisões junto ao corpo consultivo, né, o conselho da empresa. Então isso também é muito importante. E o terceiro pilar é a capacitação, treinamento e integração dos seus herdeiros. O herdeiro ele tem que estar preparado para assumir a posição, seja ela estratégica ou tática dentro da companhia. Ele tem que fazer um processo não só fazer uma faculdade, uma especialização, mas fazer um treinamento, um trainee, processo de trainee dentro da empresa, passar por toda a operação, passar por toda a parte do corpo de coordenação, de gestão, para ele estar preparado para assumir uma posição de líder, de liderança e associação familiar, consequentemente. Lissandro, outra coisa interessante que o Nishimura falou nesse encontro com os empresários aqui, é que esse processo de transição da segunda para a terceira geração no Grupo Jacto demorou 16 anos, né? Quer dizer, não é brincadeira, é um trabalho que exige um planejamento apurado, que exige um envolvimento de toda a família, que requer a compreensão de uma série de valores que a empresa, ao longo de tantos anos, né? A Jacto foi fundada em 1948, quer dizer, é uma empresa com uma tradição enorme, né? E por que, na sua opinião, acontecem tantos problemas? Ele se referiu aos conflitos internos, né? E por que os donos, geralmente, os fundadores, né, têm tanta resistência, viu, Lissandro, em fazer com que essa sucessão aconteça? Ou seja, por que esses empresários, que são os mais antigos, né, que criaram a empresa, têm tanta dificuldade de abrir mão desse poder, desse controle para os herdeiros? Jean, primeiramente uma coisa importante é isso, a sucessão não é feita da noite para o dia, né? Então esse imediatismo que a gente está vendo muito hoje em dia, isso prejudica uma sucessão. É uma empresa que contrata uma consultoria para fazer uma sucessão em 15 dias e ela for feita, pode ter certeza que não terá ênfase de sucesso, porque isso tem que ser feito a longo prazo, a médio e longo prazo, né? E sobre a tua afirmação, realmente é verdade. Vou comentar aqui a exemplo de uma mãe que gera um filho, cria e depois tem dificuldade de soltar o filho numa creche, né, pois acredita que a outra pessoa não cuidaria do seu filho como ela própria, né? Isso, a gente vê muitas empreendedoras mães, elas vão entender muito bem o que é isso. É um empresário, pois ele sabe tudo que passou para estar com aquela empresa aberta. Quantas intrigas familiares, quantos finais de semana trabalhado, quantas noites de sono perdida, quanta dedicação para depois ter que soltar a empresa para um herdeiro ou um terceiro fazer a gestão dela. É um vínculo muito forte, por isso é importante a quebra de paradigmas. O empresário tem que estar preparado psicologicamente. Nós recebemos uma outra pergunta aqui, Lissandro. Se eu não me engano, me perdoe se eu estiver equivocado, o nome da pessoa é Herbes Vieira. O que ele pede é o seguinte: o que é possível fazer quando os herdeiros não têm interesse em participar do processo de sucessão familiar? Então, essa é uma excelente pergunta, Herbes. Olha, por isso que tem que ser um trabalho longo, tem que ser um trabalho que começa na base familiar, porque muitas vezes o herdeiro ele olha para o pai e vê o pai escravo do seu negócio, não tirando férias, trabalhando exaustivamente, não tendo tempo para a família, e ele olha para o pai e fala: não é isso que eu quero, não quero seguir nessa linha. Então ele estuda e vai fazer, algum exemplo, engenharia agrônoma, vai fazer uma medicina, porque ele pensa que ele trabalhando com outra coisa diferente da empresa da família, ele vai ter como ajudar depois o pai e a mãe, que passam esse momento de trabalhoso dentro da empresa. Então, assim, é importante desde o início, né, conversar com esse filho, mostrar que o filho pode agregar valor, pode trazer crescimento dentro da empresa. Hoje, sua empresa está numa fase onde ainda é uma fase infantil, onde o empresário é escravo da empresa. O filho pode mudar isso, pode trazer a empresa para uma fase mais adulta, pode trazer a empresa para uma fase mais estratégica.
e pode construir um grupo maior, crescer, ter um crescimento amplo, isso seria bastante interessante. Por isso que é importante, dentro do seio familiar, já trabalhar isso. E quando não tem jeito, realmente o filho ele não tem ele não tem as propriedades, não tem a capacitação, ou ele não há um interesse em assumir a empresa, aí é importante que há uma profissionalização no sentido de trazer alguém de mercado para que consiga tocar a empresa. Isso não quer dizer que também o empresário tem que ser refém. Ele vai fazer uma sucessão, mas não familiar. Ele faz uma sucessão para terceiros. E aí ele cria o CEO, o CFO, né, os diretores financeiros, de operações, cria-se o conselho e ele faz a gestão através de conselhos, uma governança corporativa. A governança corporativa, independente da sucessão familiar ou não, ela é importante ser criada dentro da companhia. Ô, Lissandro, a gente recebeu aqui um comentário do Marafon Treinamentos, que é bastante interessante. Eu gostaria que você depois desdobrasse isso, porque eu entendo que ele fez esse comentário aqui por um motivo muito específico. Ele diz o seguinte, que muitos herdeiros ajudam, não atrapalhando. O que você tem a dizer a respeito disso? Marafon, esse dependendo, como eu comentei, depende muito do treinamento que você dá a esse herdeiro, depende muito da preparação desse herdeiro, da sua capacitação técnica. Quando, por exemplo, um herdeiro ele quer se desenvolver, estudar na área de tecnologia, e a empresa não é muito preparada na tecnologia, mas ele pode trazer conhecimento externo e agregar valor dentro dessa empresa, né? Então, ele trabalha numa área de engenharia, numa área de cálculo, ele pode agregar valor, ele pode trazer essa experiência para dentro da empresa, desde que ele seja preparado, desde que ele tenha sido introduzido, tenha feito um treinamento para poder estar dentro da empresa. Muitas vezes isso acontece porque não há um plano de sucessão, não há um programa de sucessão. Pega seus filhos e coloca-se já como diretores dentro de companhias, às vezes pessoas que estão acabando de se formar ou só têm a experiência só acadêmica, não tem nenhuma bagagem profissional e já botam em lugares estratégicos, lugares de tomada de decisão, e isso tudo engessa toda uma empresa e acaba dificultando até mesmo na parte da operação aceitar aquele herdeiro como líder, porque ele não passou por treinamentos operacionais dentro da companhia, ele não entende muito bem como funcionam os processos internos dentro da companhia e já cai como num cargo de liderança só por ser herdeiro. Então é por isso que muitas vezes a gente usa essa conotação de que é melhor estar fora, né, do que dentro atrapalhando. Mas é só uma questão de realmente de alinhar, fazer um plano sucessório e treinar ele para que ele agregue valor à empresa e não seja apenas um peso para a empresa. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 30 de novembro de 2020. E o nosso convidado é o Lissandro Cardim, que, entre outras atribuições, é coordenador do Núcleo de Consultoria Empresarial da SIC. Quero, em nome do presidente Michel Lopes e do vice Genésio Pegoraro, agradecer a todos que nos acompanham, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigado. O Hermes Vieira faz uma outra observação aqui. É interessante deixar o herdeiro trabalhar no mercado de trabalho para outras empresas, para depois incorporá-lo à empresa da família? Essa é a questão dele. Olha, dependendo do segmento, dependendo do tamanho da empresa, dependendo em que fase a empresa ela se encontra, é interessante sim. Por quê? Porque ele traz valores e estratégica, ele traz conhecimento, bagagem de uma empresa do mesmo segmento, um ponto de vista do empresarial estratégico de um outro empresário. E aí, quando ele pega essa experiência e traz para dentro da empresa familiar, ele consegue agregar valor. Isso aconteceu, já aconteceu em outras empresas de grande porte, e isso é uma forma de case de sucesso, tá? Então,
Mas isso tem que ser muito bem planejado, tá? Não é... Porque muitas vezes o herdeiro também se sente não valorizado dentro da empresa familiar e ele vai para a empresa concorrente. Então, a caso, depende de cada conflito, depende... Não dá para a gente generalizar. Por isso que é importante, muito importante, sempre levantar um diagnóstico, levantar um diagnóstico de como a família pensa nesse processo e fazer ele de forma dosada, né? Porque a diferença entre você salvar ou matar o paciente é a quantidade do remédio que você utiliza. Isso. Obrigado, Gerson Graça, que nos acompanha também. Ô Gerson, se tiver alguma pergunta aqui para o Lissandro, faça que eu passo para ele, tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção, estudando um pouco esse assunto, Lissandro, que embora as empresas existam há muito tempo, esse conceito da sucessão familiar, como a gente disse lá no começo, e retomando isso, ele é muito recente, né? No mundo, esse debate todo e essa prática em relação aos passos da sucessão familiar tem aproximadamente 30 anos, né? E como está isso no Brasil, Lissandro? As empresas estão vencendo essa resistência? O número maior delas tem se integrado a esse planejamento para fazer com que essa sucessão ocorra da melhor forma possível? Olha, eu vejo que ainda precisa de um engajamento maior no sentido a isso, tá? Porque hoje a gente está vendo uma grande fuga, por exemplo, aqui na região, uma grande fuga para as grandes capitais. Então, os filhos, eles vão buscar novas oportunidades, eles estudam cada vez mais, formam, faz pós, faz doutorado, faz mestrado, e aí a cidade parece ficar pequena para eles, e eles saem das cidades pequenas para um grande centro. E com isso acaba arriscando, né, levando o seu profissional para os grandes, para o Rio, São Paulo, ou para fora do país, para a Europa, para os Estados Unidos. E aí aqui a família perde esse potencial, perde esse herdeiro que poderia estar tocando a empresa, poderia estar, né, fomentando, dando continuidade, sustentabilidade à empresa. Então eu vejo nesse sentido, acho que arriscado. Muito bem. Lissandro, o que um consultor como você, né, que tem tantos anos de experiência nessa área da sucessão empresarial, pode fazer para tornar esse processo todo mais fácil e com resultados melhores para as partes? Então, não existe uma empresa igual à outra, né? Então, ou na mesma fase. Existem empresas na fase da infância, outras na fase da juventude e outras na adolescência, né? Ou adulta. Por exemplo, na fase da infância, o empresário é escravo da sua empresa. Por quê? Porque ele está muito no operacional. É o cara que levanta cedo, ele abre a empresa, ele abre o caixa, ele vende, ele compra, ele empacota, ele entrega. Então é a fase onde ele está muito envolvido na parte operacional. A fase da juventude, né, o empresário está mais no momento tático, está no momento mais menos operacional. E na fase adulta o empresário é mais estratégico, né? Então ele está mais no cargo de direção, de tomada de decisões. Então, com base nessas fases e no porte da empresa, claro, uma empresa com 12 pessoas ou uma empresa com 10, 15, 20 mil funcionários, colaboradores, é diferente, né? É importante que se faça um diagnóstico e, com base nas melhores práticas de mercado e cases de sucesso, dosar o remédio sem matar o paciente. Conforme eu comentei anterior, é muito importante saber em que momento a empresa está para saber como ajudar na sucessão e o que precisa ser feito. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje 30 de novembro de 2020. Essa é a última live das 10h30 da SIC, da segunda-feira do ano. Obrigado, Gerson, pela pergunta, que eu considero bastante pertinente. O que ele pede é o seguinte, Lissandro:
Como convencer a geração mais velha de que é melhor profissionalizar uma gestão com executivos externos do que colocar um herdeiro sem potencial? Olha, isso é um trabalho a longo prazo, por isso que é importante esse acompanhamento, né, de um consultor ou de uma mentoria junto ao empresário, mostrando os cases de sucesso em empresas familiares que fizeram isso, tá? Caso o herdeiro não tenha capacitação de estar assumindo o plano de sucessão, porque o herdeiro tendo vontade, né, de querer seguir dar continuidade à empresa do pai, ele tem que ser investido, ele tem que vir para a sucessão. Caso realmente seja perdido, o filho não quer, o filho, o primo, sobrinho, alguém na família não quer assumir realmente a empresa, aí sim é importante trazer alguém de fora, alguém de mercado, alguém profissional, alguém já com uma bagagem profissional para poder ajudar. Isso também não quer dizer que uma empresa não pode trabalhar com as duas partes mistas. Você pode também ter uma empresa que traga alguém de mercado, bote o seu filho ao lado desse cara de mercado, para quê? Para que o filho também, com a experiência do cara de mercado, também crie corpo, crie bagagem e depois dê continuidade. Isso depende de caso a caso, depende de família a família, depende dos conflitos familiares, depende do que envolve por trás dessa empresa. Então, assim, como eu comentei lá mais à frente, atrás, não existe uma fórmula de bolo, tá? Tem que ser analisado família a família, empresa a empresa. Mas também está dentro do plano. É só fazer um bom planejamento de sucessão e ver qual o melhor remédio para aquela empresa. O bacharel em contabilidade Lissandro Cardim é quem nos acompanha nesta segunda-feira na live das 10h30 da SIC e fala com a gente sobre sucessão familiar. Você acabou de dizer, Lissandro, que não existe uma fórmula de bolo, porque toda empresa é diferente, tem as suas próprias características. Mas você tem mais de 20 anos, né, de estrada nesse tipo de projeto. E você deve ter listado algumas competências ou alguns aspectos que sejam comuns nesse processo todo, né? Então eu gostaria que você passasse aqui e desse algumas dicas práticas de como o pai pode preparar o jovem para que um dia ele esteja com sucesso e com essa tendência de crescimento do negócio, né? E isso possa ser feito da melhor forma possível. Então, a primeira coisa, veja se realmente o herdeiro tem interesse em querer estar naquela posição. Porque se não houver interesse, não tem como você forçar a barra, né? Aí sim vai virar um peso dentro da companhia. Então é muito importante ver se ele há realmente um interesse. A segunda é ver se ele tem competência e habilidade para tal. Porque muitas vezes o herdeiro ele tem habilidades com coisas que não tem com a atividade da empresa. O cara gosta, ele é artista, né? Faz artes plásticas, né? E de repente a empresa não tem como você enquadrar ele dentro desse perfil, dessa habilidade. Né? A outra incentiva, mostrando o quanto ele pode agregar a empresa para dar continuidade com sustentabilidade, o quanto ele pode trazer de inovação, o quanto ele pode trazer de melhorias contínuas. Então isso é importante, mostrar o quanto o filho, ou o herdeiro, ou a geração que está vindo mais nova, pode trazer para inovar dentro da companhia. E que a empresa é uma identidade familiar, é perpetuar o histórico familiar por gerações. Isso também é importante. O Lissandro, o núcleo do qual você participa e coordena, diante da importância desse assunto, né, e da necessidade de preparar a empresa para esse processo de sucessão, vocês a partir de março do ano que vem vão lançar, colocar em prática, na verdade, porque o lançamento aconteceu na semana passada, né? Não, quinta-noite, né? Quinta-noite da semana passada. Vocês têm um projeto especificamente sobre esse assunto que passa a contemplar e a discutir esse assunto de uma maneira muito mais ampla e abrangente com os empresários
não só associados à SIC, mas a todos que nos acompanharem aqui pelos canais de mídias sociais da Associação Comercial. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, o Núcleo de Consultores da SIC irá promover lives sobre o tema gestão familiar, trazendo diversas dores, diagnósticos e remédios envolvendo todas as áreas da empresa familiar. Serão 2 consultores de áreas distintas e debaterão assuntos pertinentes a essas dores com a mediação de um interlocutor da SIC, onde o empresário, através da SIC+, pode entrar em contato e aprofundar sobre o assunto com a consultoria gratuita de 3 horas da SIC Consult, um dos diversos produtos que a SIC disponibiliza aos empresários de Cascavel e região para orientar e dar apoio a esses empresários. Lissandro, para a gente finalizar esse nosso encontro, que mais uma vez agradeço por, de uma forma tão gentil, você ter aceitado, é como as pessoas, como os empresários fazem, principalmente aqueles que atuam, né, nessa área de consultoria, para participar do núcleo e se integrar a todos esses projetos que vocês desenvolvem. Jean, é bem simples. Basta se associar à SIC, procurar um núcleo de consultores e treinamento e participar das reuniões. Será um prazer receber novos consultores para agregar o time e trazer mais expertise para atender os nossos empresariados. Muito bem. Ele é bacharel em contabilidade, profissional com mais de 20 anos de experiência em governança corporativa, consultoria e auditoria. Atuou em grandes empresas nacionais e estrangeiras e é o atual coordenador do Núcleo de Consultoria Empresarial da SIC. Lissandro Cardim foi o convidado da live das 10h30 desta segunda, 30 de novembro de 2020, e falou aqui com a gente sobre sucessão familiar, o que é, sua importância e quando fazer. Mais uma vez, em nome do presidente Michel Lopes e do vice Genésio Pegoraro, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.